Boa noite, queridos. É um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos, para podermos juntos louvar o nosso Deus, para podermos meditar na palavra do Senhor, orar, ter um momento então de comunhão com Cristo e uns com os outros. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias ou me acompanharem na leitura do livro do profeta Daniel, no capítulo 5. Nós vamos ler os versículos de 17 a 31. Daniel 5, versículos de 17 a 31, é a história do banquete do rei Beltsazar. Vamos ler então. Então Daniel respondeu e disse perante o rei: Fiquem para ti os teus presentes e dá as tuas recompensas para outro. Eu, contudo, levarei o escrito para o rei e lhe farei conhecida a interpretação. Ó rei, o Altíssimo Deus deu ao teu pai Nabucodonosor um reino, e majestade, e glória, e honra. E por causa da majestade que lhe fora dada, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria, matava. A quem queria, mantinha vivo. E a quem queria, erguia. E a quem queria, derrubava. Porém, quando elevou-se o seu coração e endureceu-se a sua mente com orgulho, ele foi deposto do seu majestoso trono e tiraram-lhe a sua glória. E ele foi retirado de dentre os filhos dos homens, e o seu coração tornou-se como dos animais, e a sua habitação foi com os jumentos selvagens. Alimentaram-no com grama como bois, e o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que ele soube que o Altíssimo Deus governa no reino dos homens e estabelece a quem ele quer. E tu, seu filho, ó Beltsazar, não tens humilhado o teu coração, embora soubesses tudo isso. Porém te levantaste contra o Senhor do céu, e trouxeram-te os vasos da sua casa diante de ti, e neles beberam vinhos tu e teus senhores, tuas esposas e tuas concubinas, e tu tens louvado os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, madeira e pedra, os quais não veem, nem escutam, nem sabem, e o Deus em cuja mão está o teu fôlego, e de quem são todos os teus caminhos, tu não tens glorificado. Então dele foi enviada da parte da mão, e escrito o que foi escrito. E este foi o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Esta é a interpretação do escrito. Mene, Deus contou o teu reino e o finalizou. Tekel, tu foste pesado nas balanças e encontrado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Então ordenou Beltsazar, e eles vestiram Daniel com escarlate e colocaram uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço. E fizeram uma proclamação referente a ele, que ele seria o terceiro governante no reino. Naquela noite, Beltsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario, o Medo, tomou o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Amém? Irmãos, esse texto da palavra do Senhor nos fala de um episódio bastante interessante na história do povo de Israel, na história de Daniel, do profeta Daniel. Quando Daniel, então, era cativo ali na Babilônia, servindo no palácio do rei, e Daniel já tinha servido ao rei Nabucodonosor, já conhecia a história, né, do rei Nabucodonosor, o rei a quem Deus transformou num animal para provar a ele que ele realmente não tinha poder sobre nada, nem sobre ninguém, que tudo que ele tinha vinha de Deus. E Nabucodonosor, então, de um rei se tornou um animal até que ele reconheceu o poder de Deus. Seu filho Beltsazar, então, um belo dia, resolveu fazer uma grande festa, um banquete. E ali, então, ele convidou muitas pessoas e naquela festa, então, se praticava todo tipo de pecado de toda a natureza. E no auge daquela festa, para completar aquela orgia, ele mandou então que trouxesse os objetos sagrados, os vasos sagrados da casa do Senhor, do templo em Jerusalém. E ele então mandou que se trouxesse aquilo tudo que ele tinha tirado do templo de Deus, e os vasos de ouro, de prata, que eram usados no sacrifício, no culto a Deus. E ele então começa a beber vinho naqueles vasos e dá para aquelas mulheres, para aquele povo, para
e naquele lugar cheio de pecado. Então aparece uma mão ali na parede e escreve uma coisa que ninguém consegue decifrar. E ele então chama Daniel, e Daniel então diz para ele: olha, sabe o que quer dizer isso que está escrito aí? Deus está dizendo para você que assim como ele puniu seu pai, Nabucodonosor, ele vai punir você pelo seu pecado, pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Ele está dizendo para você que ele pesou você na balança e que você foi encontrado em falta. Por isso, o seu reino vai acabar. Ele vai dividir o seu reino entre os medos e os persas. E naquela mesma noite, então, Belsazar morre. Mas, irmãos, nós podemos tirar muitas lições desse episódio, da fala de Daniel para o rei Belsazar, da forma como Deus tratou o rei Belsazar nesse episódio. Mas é interessante nós notarmos que aquela festa naquele palácio do rei Belsazar era a festa do pecado, né? E a festa do pecado, irmãos, sempre termina em tragédia. Nós vivemos hoje num tempo em que as pessoas têm escolhido pecar. As pessoas elas têm escolhido se desviar dos caminhos do Senhor e fazer aquilo que não agrada a Deus. Conscientemente as pessoas têm escolhido assim. Pecar se tornou um estilo de vida aceitável, agradável e bom. Se você abrir a televisão, a internet, você vai se deparar com os artistas que são queridos pelas pessoas, os cantores, né? E diversas pessoas, os influencers da internet. E eles levam vidas baseadas em pecado, em adultério, em prostituição, em bebida, em coisas que a Bíblia condena e que Deus pede que nós não façamos. E eles levam então a vida assim, e isso é um estilo de vida, né? Isso é propagado como se fosse certo, como se fosse bom, e as pessoas então escolhem viver assim, escolhem deixar os ensinamentos do Senhor de lado e viver assim. Isso não acontece só no meio do mundo, não. Isso tem acontecido às vezes no meio dos cristãos, no meio de pessoas que se dizem conhecedoras da palavra de Deus e que tentam relativizar os ensinamentos do Senhor para viver no pecado. Mas o Senhor, Deus nos ensinou através desse episódio com o rei Belsazar que a festa do pecado sempre termina em tragédia. O homem hoje, irmãos, não é diferente do rei Belsazar. Daniel disse para Belsazar: olha, você está deixando de adorar a Deus para adorar outros deuses. Você adora deuses de prata, de ouro, de ferro, de bronze, e Deus que tem você na mão, que é o dono do seu fôlego, de todos os seus caminhos, você não adora. Se a gente for ler lá na primeira carta de Romanos, no capítulo 1, Paulo fala sobre o homem de hoje, né, o homem atual, o homem que estaria vivendo na época da igreja, né, na nossa época, e ele diz o quê? Que o homem, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas tornaram-se vãos em suas imaginações, o seu coração insensato se obscureceu. Isso está lá em Romanos 1:21. É a descrição das nossas pessoas de hoje, do homem do nosso tempo, né? A Paulo ainda fala no versículo 29 que o homem estaria cheio de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem impiedade. Esse é o retrato da nossa geração, dos homens que abandonam a Deus para viver na corrupção, na prostituição, na imoralidade. Essa é a festa do pecado dos nossos dias e ela vai terminar em tragédia. Em primeiro lugar, nós podemos pensar que a festa do pecado termina em tragédia porque profana as coisas sagradas. E é o que nós temos visto hoje em dia. Nós temos visto que, do mesmo jeito que Belsazar ficou insatisfeito com o glamour da sua festa e resolveu que precisava de alguma coisa maior e mandou trazer os vasos da casa do Senhor porque a bebedeira que ele estava
promovendo já não satisfazia o seu ego, né? Nem as suas mulheres, nem as suas concubinas. O que a gente vê hoje? A gente vê que as pessoas ultrajam o nome de Deus, elas buscam maneiras de se satisfazer, de satisfazer o seu ego, e nessa busca elas fazem qualquer coisa que elas acham que seja bom. Né? Ninguém se importa mais com os valores ou com os princípios da palavra de Deus, menosprezam as coisas que são sagradas, a vontade do Senhor, o propósito de Deus, menosprezam as instituições que Deus estabeleceu, como o casamento, menosprezam a criação dos seus filhos, menosprezam o culto a Deus na intenção de se satisfazerem, menosprezam o valor do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, aonde Deus habita, menosprezam tudo e qualquer coisa para satisfazer a sua própria vontade. E a festa do pecado termina em tragédia, em primeiro lugar, porque ela profana aquilo que é sagrado. Deus não é Deus de brincadeira, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, e Deus se irrita com o pecado, com a zombaria, com as coisas que as pessoas fazem, que o homem faz para escarnecer de Deus. E quando você profana aquilo que é sagrado, quando você profana uma instituição, um valor que o Senhor Deus deixou, você está profanando o próprio Senhor Deus, o ensinamento e o mandamento dele, e você está correndo o risco então de que a sua festa, a festa do seu pecado, termine em tragédia. Em segundo lugar, a festa do pecado vai terminar em tragédia, porque ela enfrenta a visitação do juízo divino. Enquanto Belsazzar estava lá blasfemando contra Deus, usando os utensílios do templo para sua diversão carnal, Deus imediatamente mandou aquele dedo, aquela mão de homem, para escrever aquelas palavras na parede, enquanto eles estavam festejando. No mesmo momento, o rei percebeu que existia alguém observando as coisas que ele estava fazendo, e ele então entrou em pânico, porque ele pensava estar no controle da situação, e ele percebeu então que ele estava enganado. Ele ofereceu riquezas e prestígios para Daniel ou para qualquer um que pudesse então esclarecer para ele aquela situação. Tudo em vão, porque ninguém podia compreender, porque os olhos espirituais daquelas pessoas estavam fechados. Ninguém podia entender o que Deus estava dizendo. Deus um dia, irmãos, irá voltar. Jesus irá voltar. E ele então vai trazer o juízo divino sobre a festa do pecado dos homens. As pessoas estão vivendo, festejando no pecado, como se tudo isso fosse durar eternamente. Seus olhos espirituais estão fechados. E por mais sinais que tenham sido manifestos da parte de Deus, as pessoas estão fazendo de conta que não estão vendo ou não conseguem interpretar o que Deus está dizendo. Mas Deus já decretou um juízo sobre esse mundo, e ele virá. E quando o juízo de Deus vier, a festa do pecado terminará em tragédia, com toda certeza. Nós vimos isso muito claramente nessa pandemia, né? Essa pandemia foi decreto do Senhor Deus, porque ela já estava prevista nas Escrituras, e ela então trouxe ao mundo um lampejo daquilo que será o juízo divino sobre a humanidade. E então nós já tivemos noção do quanto a festa do pecado pode terminar em tragédia porque ela aguça e ela traz então o enfrentamento do homem para com o juízo de Deus. Em terceiro lugar, a festa do pecado, ela termina em tragédia porque ela é confrontada pelo profeta de Deus. Nós somos a igreja e nós temos a obrigação, irmãos, de confrontar a festa do pecado. Do mesmo jeito que o Daniel chegou para Belsazzar e disse para Belsazzar: olha, eu sei, eu não quero nada que você possa me dar, mas eu vou te dizer o que está escrito aí. Daniel não se intimidou na presença do rei, mas ele disse para o rei: olha, o que aconteceu com o seu pai acontecerá com você. Sabe por quê? Porque você devia ter aprendido a lição quando Deus ensinou o seu pai a não ser orgulhoso. Quando Deus ensinou para o seu pai que ele não tinha poder sobre nada. Mas você não aprendeu a lição. Então agora Deus pesou você na balança e te achou em falta. Daniel confrontou Belsazzar.
dizendo para ele que a festa dele estava acabando em tragédia. E ele disse então, olha, mene, mene, eu taquel, assim, sabe o que é isso? Você está acabado, porque Deus vai acabar com o seu reino. E nós devemos dizer para o mundo pecador, a festa do pecado de vocês vai acabar. A festa do pecado de vocês vai acabar porque Deus já decretou juízo sobre ela. Porque a palavra de Deus nos diz que todo aquele que vive pecando não conhece a Deus. E todo aquele que não conhece a Deus morrerá eternamente. É isso que a palavra de Deus diz e é isso que nós devemos então dizer. Em último lugar, a festa do pecado termina sempre com a morte do rei e com a queda do reino. Vai ser assim que vai terminar a festa do pecado no nosso mundo. O diabo, o rei desse mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O diabo, o rei desse mundo, vai ser entregue e lançado no lago de fogo, aonde ele vai sofrer então o castigo eterno. E o reino desse mundo vai acabar. Jesus vai vir e vai destruir o reino desse mundo e vai lançar junto com o diabo todos aqueles que participaram da festa do pecado e que fizeram opção por abandonar as coisas de Deus, por não adorar a Deus, para prestar culto ao pecado. Então, irmãos, nós devemos ter cuidado e pensar, refletir sobre a quem nós estamos adorando. Nós estamos participando da festa do pecado? Ou nós estamos fazendo a vontade do Senhor? Eu sou transformado pelo poder de Deus, eu tenho o Espírito Santo em mim, porque se eu tenho o Espírito Santo em mim, eu não participo da festa do pecado. Ou o pecado para mim se tornou um estilo de vida. É só o meu estilo de vida. Se o pecado é o seu estilo de vida, você está participando da festa do pecado e ela vai acabar em tragédia. Pense sobre isso. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender essa verdade e a proclamar essa verdade para o mundo que precisa conhecer e precisa ser transformado pelo poder de Jesus. Vamos orar. Deus, Pai de graça, de misericórdia, Deus de consolação, o Senhor que é o Deus de Daniel, e o Senhor, ó Deus, que fez juízo sobre Belsazar, o Senhor que fez juízo sobre Nabucodonosor, para que ficasse claro, ó Deus, para o mundo que o Senhor é que é o Deus eterno e soberano, que o Senhor é quem reina. Ó Deus, mas o Senhor também que é um Deus de amor. E o Senhor que resolveu o problema do nosso pecado, mandando Jesus para morrer no nosso lugar, para que, ó Deus, nós não terminássemos, ó Deus, tragicamente, mas para que nós tivéssemos a chance de receber a vida eterna, de receber a salvação. Senhor, nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque um dia o Senhor nos deu uma esperança, o Senhor nos amou primeiro. E foi por causa do seu amor, ó Deus, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, do pecado que já estava em nós, a nossa natureza carnal. Nós fomos resgatados, nós fomos libertos e agora nós não participamos mais da festa do pecado. Nós não vamos acabar tragicamente, nós não vamos, ó Deus, ser entregues, ó Deus, à condenação eterna, mas nós teremos com Cristo Jesus a salvação. Senhor, muito obrigado, nós te louvamos. Ó Deus, e que nessa noite, cada um, ó Deus, que ouviu essa mensagem e que entendeu, ó Deus, que ainda não tem certeza, que tem o Espírito Santo do Senhor e que não participa mais da vida da festa do pecado. Ó Deus, que cada um que entendeu que precisa abandonar essa vida, cada um que entendeu que precisa de uma transformação, que nessa noite o Senhor possa estar trabalhando nessas vidas. Ó Deus, que as pessoas possam estar sendo transformadas pelo teu poder e possam estar, ó Deus, aceitando o Senhor como Senhor da sua vida, como seu Salvador, confessando os seus pecados, invocando o nome do Senhor e alcançando a salvação em Cristo Jesus. E que nós, como igreja, possamos, ó Deus, entender que devemos confrontar o pecado, que devemos nos posicionar diante dele e que devemos dizer para o mundo que a festa do pecado vai acabar em tragédia quando o Senhor voltar, quando o Senhor então vier trazer o juízo a este mundo. Ó Deus,
Queremos te pedir pelos nossos missionários que estão por aí trabalhando e lutando, proclamando essa verdade todos os dias. Abençoa, ó Deus, cada um. Ó Deus, abençoa para que eles sejam fortalecidos pelo Senhor, guardados e protegidos. Ó Deus, queremos te pedir pela nossa campanha de missões nacionais, pelo nosso país, ó Deus, por cada população, cada estado, cada cidade, cada igreja, a começar da nossa igreja, que o Senhor esteja promovendo um despertamento espiritual no meio do teu povo. Ó Deus, que o teu povo sinta dentro do coração uma vontade de te servir maior do que qualquer outra coisa, que possamos buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar, para que, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos nos seja então acrescentado, que possamos, ó Deus, entender, ó Deus, e amar ao Senhor mais do que todas as coisas, ó Deus, que possamos descansar no Senhor, sabendo que é o Senhor que nos provê sustento, é o Senhor que nos provê alegria, é o Senhor que nos provê paz, é o Senhor que nos dá tudo que precisamos, é no Senhor que nós nos movemos, é no Senhor que nós existimos, longe do Senhor nós não somos nada. Ó Deus, que possamos entender e adotar essa maneira de viver e de nos relacionar com o Senhor. Ó Deus, abençoa o teu povo sobre a face da terra. Ó Deus, aqueles missionários que estão em outros países pregando o teu evangelho, tem misericórdia da vida de cada um. Os pastores que estão à frente das igrejas, tentando, ó Deus, fazer o trabalho progredir, que o Senhor esteja também com os líderes. Abençoa cada um, ó Deus, tem misericórdia. Nós também queremos te clamar nesse instante, que o Senhor esteja abençoando os enfermos, aquelas pessoas, ó Deus, que têm clamado por libertação e cura da sua enfermidade física. Ó Deus, nós sabemos que nós estamos presos a esse corpo. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos padecendo, ó Deus, as dores daqui. Mas tem misericórdia de nós, porque o Senhor é poderoso para restaurar e nos curar e nos limpar de toda a enfermidade. Abençoa aqueles que estão lutando contra o Covid, nos leitos dos hospitais. Ó Deus, muito obrigada porque o Senhor tem levantado muitos irmãos, muitos amigos. Continua abençoando a cada um, ó Deus. Abençoa, ó Deus, a vida do irmão Feliciano com aquela enfermidade, com aquele problema com seu filho. Tem misericórdia da vida do teu servo, para que ele se sinta fortalecido espiritualmente, fortalecido fisicamente, emocionalmente. Abençoa também a vida do seu Osni Valdomiro, que está com câncer, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele. Te peço também, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando os irmãos idosos da nossa igreja, que têm enfrentado vários problemas de saúde, ó Deus, que têm enfrentado às vezes desânimo, às vezes tristeza, que o Senhor esteja abençoando cada um, ó Deus. Te pedimos por aquelas famílias enlutadas, aquelas famílias que têm passado pela dor da perda do seu ente querido, todo um processo de reestruturação de rotina. Irmão Elcia com seus filhos, a irmã Rose, ó Deus, a família do pastor Marcos lá em Caldas Novas. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas famílias, que o Senhor ampare, que o Senhor esteja, ó Deus, dando conforto, que o Senhor esteja dando sabedoria, que o Senhor esteja dando paz, que o Senhor esteja conduzindo e que o Senhor esteja orientando. Tem misericórdia, ó Deus. Te pedimos também, ó Deus, pelos nossos irmãos, amigos e familiares não crentes. Ó Deus, abençoa cada família da nossa igreja, aonde existe alguém que precisa ainda ser transformado pelo Senhor. Família da irmã Maria de Fátima, do irmão Tim, da irmã Helenita, nossas crianças e adolescentes, os pais e os familiares delas, os esposos das nossas irmãs. Tem misericórdia. E te pedimos por aquelas famílias que têm enfrentado dificuldade financeira, dificuldade nos seus relacionamentos, Deus, pelos casamentos abalados, ó Deus, nesses tempos de pandemia, que o Senhor esteja, ó Deus, restaurando os casamentos, cuidando dos casais, dos relacionamentos, das relações entre pais e filhos, que o Senhor esteja amparando e cuidando e tendo misericórdia. Senhor, nesse instante também, ó Deus, quero te pedir e entregar nas tuas mãos as pessoas que nos assistem. Ó Deus, abençoa a família da Albiana, a família do Giovanni. Ó Deus, abençoa a família da Sueli. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada família. Nós te louvamos, te exaltamos,
nós glorificamos o Teu nome. Ó Deus, porque o Teu nome é poderoso, porque o Teu nome é santo, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é bom e o Senhor está sempre presente conosco. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a sua vida. Amanhã, quarta-feira, nós teremos culto presencial na nossa igreja. Vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook. Acompanhe e participe conosco. Às 19h30. Às 6 da manhã, a irmã Aura estará aqui com a devocional também no Facebook. Participe, ore ao Senhor, busque ao Senhor. Que o Senhor abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi tudo o que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. E o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Todo mundo. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem